Você tem alguma memória muito marcante que você consegue lembrar com muitos detalhes do que realmente aconteceu? Mesmo esta memória tão marcante, quando você tenta lembrar, você só tem fragmentos dessa memória, você não consegue lembrar por completo. E se você compartilha esta memória com alguém que também estava ali, talvez essa pessoa, muito provavelmente, vai lembrar de uma forma diferente de você. Por que isso acontece? Porque a memória, ela tem um componente de ficção e um componente daquilo que realmente aconteceu ao mesmo tempo. Por que trago este tema para vocês? Porque hoje vamos falar de um livro de uma autora chamada Annie Ernaux, que ela vai abordar a questão da memória através da história da sua mãe. Mostrei a capa do livro que a gente vai estar conversando hoje. O livro, basicamente, traz as memórias da autora sobre a sua mãe que faleceu e é um processo de elaboração do luto da própria autora pela morte da sua mãe. Antes de falar do livro propriamente dito, vamos falar um pouco desta autora, Annie Ernaux. A Annie Ernaux, ela já declarou que aos 18 anos, uma leitura para ela muito marcante foi O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Ela conta que após esta leitura, ela pôde ver a condição de ser mulher e os impactos das situações que toda mulher vive através dessa leitura. Então foi uma leitura que a mudou, que a marcou realmente. Annie Ernaux, ela nasce em 1940 na França. Ela passa vários anos da sua vida como professora universitária e depois vai realmente se dedicar exclusivamente para a escrita. Quando professora, ela também escrevia, mas não era sua atividade única, né, e principal. Ela demora para ser reconhecida porque no circuito literário, seus textos, a princípio, são considerados muito secos, que pouco acessam alguns recursos, como figuras de linguagem e uma linguagem mais rebuscada. Mas em 2022, Annie Ernaux vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto das suas obras. Fiquei pensando um pouco, né, qual que seria essa linguagem rebuscada que o circuito literário estava exigindo de Annie Ernaux. A literatura de Annie Ernaux é uma literatura autossociobiográfica, ou seja, ao mesmo tempo que ela recompõe as memórias da sua mãe, ela também repõe acontecimentos de uma memória coletiva, acontecimentos como a Segunda Guerra e Maio de 68. Maio de 1968 é um acontecimento muito marcante na França, onde houveram uma série de protestos e greves a favor da luta por alguns direitos. A autora conta que o seu exercício ao escrever um livro é um exercício de tentar preencher lacunas, porque a memória, ela nunca está ali exatamente como aconteceu. Nós lembramos de fragmentos desta memória, então para escrever sobre o que realmente aconteceu é necessário fazer estas conexões, esses entrelaçamentos e estar preenchendo esses fragmentos. Ela também conta que quando ela escreve um livro, não é simplesmente uma memória, uma lembrança. Ela para e ela tenta reviver esta lembrança, rememorar realmente a ponto de acessar quais foram as sensações que ela teve quando ela viveu determinada situação, ou seja, ela tenta expressar realmente tal qual a situação tivesse acontecendo novamente ali com ela. Um tema muito importante no livro é a questão do luto, porque a autora escreve este livro a partir da morte da sua mãe. Ela conta que foi bem difícil iniciar e escrever pela primeira vez em um livro que a mãe dela tinha morrido. E o livro vai se iniciar, então, com a comunicação para a autora de que sua mãe havia falecido. E é bem importante as sensações que ela explora, porque são sensações que quem já viveu um luto vai se identificar bastante, vai entender do que a autora está falando, como aquela sensação esquisita de, após o enterro, retornar para sua vida e tudo parecer tão banal. E o estranhamento de retomar para sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela explora a sensação de, ao ver os pertences da mãe ou passar pelos lugares que a sua mãe estava, de muito estranhamento. Ela vai explorar também uma sensação que ela descreve como muito estranha, muito esquisita, de que sua mãe nunca mais vai estar em nenhum lugar no mundo. Ela conta que o exercício de escrever este livro era uma forma de encontrar a verdade sobre sua mãe através das palavras, que somente escrevendo este livro ela poderia elaborar e encontrar a verdade da história da sua mãe. Mais uma vez, esse elemento que ela explora da memória como ficção também,
porque sempre lembramos, mas lembramos de uma forma inexata. Então, escrever, tentar relembrar é um exercício de chegar o mais próximo possível da realidade, mas nunca a realidade propriamente dita. Ela conta também sobre o estranhamento de escrever sobre a morte da sua mãe e sobre a história da sua mãe, porque ela não consegue localizar um início, porque desde que ela nasceu, sua mãe já estava ali. Então, é como se sua mãe não tivesse uma história, um início de uma história. Muito interessante. No seu livro, encontramos vários elementos do que vamos chamar de uma autossociobiografia. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai estar explorando as memórias da mãe desta autora, vão estar acontecendo muitas coisas no âmbito social. Por exemplo, ela traz um pouco essa oposição entre cidade e campo e como sair do campo para ir até a cidade, para trabalhar na cidade, era considerado neste contexto uma forma de ascensão social. Mas, ao mesmo tempo, ela traz a contradição que, enquanto as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade querem sair do campo para ir para a cidade e ascender socialmente, as pessoas que estão numa condição ali privilegiada de acessos querem ir ao campo e ter ali um espaço, uma terra no campo, é também um sinal de privilégio. E o livro vai trazer bastante a questão da desigualdade social, mostra o início da história desta mãe, mostra essa infância dessa mãe, que foi uma infância onde ela tinha apenas o mínimo para sua subsistência, ou seja, outros acessos ela não vivenciava. Esta mãe, ela tinha um desejo de liberdade, mas era muito podada pelas questões da sua época. Mostra a questão da educação também, que havia pouco estímulo para a educação no contexto ali que ela havia crescido. Quando a mãe da autora vai para a escola, a educação não faz muito sentido para ela não tem muito interesse. O que nos traz uma discussão bem importante sobre a questão da educação, de como a educação, especialmente naquela época, mas isso ainda é muito presente, é muito conteudista e muito focada em transmitir um conteúdo sem se preocupar com o aluno, com o contexto do aluno e fazer estas âncoras, estes links com a realidade do aluno, para que este conhecimento seja palatável para o aluno. Há uma condição de gênero que atravessa a questão da classe, porque a autora vai trazer que a sua mãe tinha as mesmas responsabilidades que seus irmãos meninos, mas ao mesmo tempo não podia fazer tudo o que eles faziam por ser uma menina. Ou seja, é bem interessante essa discussão, me fez pensar um pouco na questão do feminismo, né? De que o feminismo antes se ocupava somente as mulheres querem trabalhar, mas as mulheres em determinados contextos de vulnerabilidade social, elas já trabalhavam, ou seja, elas não estavam lutando por trabalhar, elas estavam lutando por melhores condições, estavam lutando também pelas questões de gênero, mas a importância, né, da discussão do feminismo abarcar todos esses aspectos, todas essas intersecções. Então, a mãe desta autora, ela quer se rebelar contra o seu contexto, quer se revoltar no sentido de buscar algo diferente, de buscar estar ali ascendendo socialmente, conforme as palavras ali descritas no livro. E essa mãe vai buscar ascender socialmente, parando de trabalhar na indústria, que ela trabalhou por alguns anos, e abrindo seu próprio comércio depois de casar. Essa abertura do comércio traz para ela esse sentimento de pertencimento. Então, a mãe da autora abre uma mercearia com o desejo de ascender socialmente, de poder ter sua própria loja, e essa loja passa a ser como um símbolo da ascensão social da sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, a mãe acaba percebendo que ela estava vivendo numa realidade muito parecida com a realidade e com a remuneração que ela recebia na indústria. Ou seja, pouco mudou na questão das suas condições financeiras a partir desta loja. Esse livro traz uma questão muito importante que na discussão sobre a desigualdade muitas vezes não é levada em consideração, é que a desigualdade não tem uma dimensão somente objetiva, ou seja, uma dimensão de a pessoa não tem acesso a isso, a aquilo, a bens, a serviços. A desigualdade, ela tem também essa dimensão subjetiva, ou seja, a forma como as pessoas sentem na pele a desigualdade, a forma como as pessoas se sentem, um sentimento de não pertencimento, de exclusão, algo da subjetividade das pessoas. E isso fica presente de uma forma muito marcante, porque a mãe da autora, ela tem esse desejo de pertencer, este desejo de se afirmar, e ela tem orgulho do trabalho que ela exerce ali no seu mercado. Em outro momento, vamos observar isto, quando a mãe desta autora
se insere na realidade da filha, e a sua filha agora está em outro contexto, ela é professora universitária, tem outros acessos diferentes da sua mãe, e a sua mãe, quando está na casa da filha, no caso da autora, ela relata que ela não se encaixa ali naquele local, aquele local não faz sentido para ela se sente menos ali. A gente tem um trecho que eu gosto muito deste livro, que são vários parágrafos, e cada parágrafo ela traz uma memória da mãe, assim, como se fosse, sabe, uma montagem, uma bricolagem, uma colagem de vários momentos da mãe, e cada parágrafo é uma memória diferente, então acho bem legal, porque a forma como ela compõe essa memória não é linear, tal qual as nossas memórias e as nossas lembranças são e se dão. É muito interessante essa relação de mãe e filha, porque vai ser uma relação não idealizada, ou seja, ela não vai trazer, eu amo minha mãe, ou eu odeio a minha mãe. Tem os aspectos difíceis da relação com esta mãe, mas também tem os aspectos daquilo que as une, enquanto mãe e filha. E essa relação também vai se transformando ao longo dos anos, o que é muito bonito, algumas questões que ela vai começando a compreender na sua mãe também. E vejo que a escrita deste livro também é uma forma, assim, da autora estar elaborando certas coisas, certos aspectos ali da sua relação com a mãe e da própria mãe em si, da identidade da sua mãe. O que eu acho bem interessante é que o livro vai trazer essas diferenças entre mãe e filha. Enquanto a mãe, né, se revoltou, se rebelou porque ela queria outros acessos, ela queria ascender socialmente. Essa filha também tinha uma revolta, mas essa revolta era diferente, era uma revolta da identificação com os artistas incompreendidos da época. Então essa diferenças de olhares, de perspectivas, de modo de viver a vida, vão de certa forma gerar muitos conflitos e discussões entre essa mãe e filha. Então é bem interessante ver esta relação se transformando ao longo do tempo. E essa dimensão, assim, da desigualdade, do trabalho como identidade fica bem marcada, porque a mãe, em diversos momentos, tem esse discurso de ser alguém atrelado ao trabalho, um discurso de que ela... um discurso de orgulho do próprio trabalho, de orgulho daquele mercado que ela inaugura, que ela trabalha. Agora vamos ler alguns trechos marcantes desta leitura. Alguns pensamentos deixam um buraco em mim. Pela primeira vez, ela não vai ver a primavera. Sentir a partir de agora a força das frases comuns e até mesmo dos clichês. Acima de tudo, sentiam um orgulho de sua força de trabalho. Era raro admitirem que havia alguém mais corajoso que eles. Diante das limitações que sempre enfrentavam, afirmavam a certeza de serem alguém. Uma das reflexões frequentes que fazia sobre os ricos era: valemos o mesmo que eles. Descobrir que não ligávamos para as coisas que lhe eram importantes. As notícias terríveis nos jornais, crimes, acidentes, boas relações com a vizinhança, medo constante de incomodar as pessoas. Até as risadas a chateavam a propósito dessas preocupações. Era viver um mundo que por um lado a acolhia e por outro a excluía. Um dia disse com raiva: eu não me encaixo muito bem aqui. Então é isso, meus leitores queridos. Ficamos por aqui com mais esta leitura. Agradeço por vocês ficarem até aqui me acompanhando para habitarmos páginas juntos com Annie Ernaux. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal para a gente continuar habitando páginas juntos. Mais vídeos virão de resenhas de livros que tenho lido. É muito bom poder compartilhar com vocês, então se quiserem, se sintam muito à vontade para deixar comentários, vou adorar responder. Vocês já leram este livro? Me contem da experiência de vocês, se vocês querem ler este livro também. Peço que se gostaram deste vídeo, curtam este vídeo, compartilhem. Vai estar aqui embaixo na descrição os links, tanto para o meu Clube do Livro, quanto para o financiamento coletivo, caso você queira estar apoiando este projeto. Agradeço vocês por me acompanharem até aqui. Uma boa semana e até a próxima!